Boa noite. Me chamo Flávio. Sou morador de Trindade, um município de Pernambuco. Mas nem sempre morei aqui, pois a minha família vem de uma pequena comunidade rural que fica aqui perto. Deve dar em torno de uns 20 minutos de moto, pois esse era o tempo que eu sempre levava para chegar à casa da minha namorada, que ficava aqui em Trindade. E era essa a minha labuta diária. Nunca tive nenhum problema pegando esse caminho, até o lobisomem correr atrás de mim. Tudo aconteceu em 1998. Na época eu tinha 20 anos e estava namorando com a Madalena, uma moça linda que conheci na escola, mas ela morava na parte central da cidade. Já eu morava mais afastado de tudo. A minha casa ficava em uma parte mais rural, um pouco longe, mas isso não era dificuldade para mim, pois eu sempre ia visitá-la assim que podia. E nos encontrávamos nos finais de semana, pois era quando a moto de meu pai ficava em casa e eu podia andar nela. Até aí ia tudo bem, até o pessoal que morava perto de meu pai começar a relatar o sumiço de alguns animais pequenos, como cachorros e galinhas. E no início achamos ser ladrões ou algo do tipo, mas logo foi descartado essa possibilidade, já que foram encontrados diversos pedaços desses animais dentro do mato, onde uma coisa até então desconhecida por nós estava matando e levando os pobres animais para comer no mato, mas que nunca os comia por inteiro. Sempre deixava um pedaço, como se matasse por pura maldade. Foi então que alguns amigos de meu pai junto com ele começaram a fazer vigílias, para ver se descobriam que bicho era aquele que estava atacando os animais. Mas aquela criatura era inteligente, parecia saber onde os homens ficavam vigiando. Por isso nunca aparecia. E como aquela coisa sempre se escondia dos homens, eles deixaram um pouco de lado aquela história, até aquela criatura começar a correr atrás das pessoas. Era uma noite chuvosa quando aconteceu o primeiro ocorrido. Aconteceu com o Sr. Jacinto, que morava perto de minha casa, onde não só ele, mas também a sua esposa viram aquela criatura. Eles estavam voltando de moto do culto que teve lá em Trindade, onde depois teve uma pequena confraternização, e já era tarde quando eles retornavam para casa. Devia ser em torno de meia-noite quando eles vinham de moto pela estrada de carroçável, que dava acesso à nossa comunidade. Foi quando eles perceberam uma coisa preta parada no meio da estrada, e que parecia estar cavando um buraco. Foi quando aquela criatura os viu, que na hora ele ficou de pé, que nem um homem. Eles, com medo de passar por aquilo, começaram a dar meia volta com a moto, mas a criatura percebeu eles querendo fugir e começou a correr atrás deles. Mas de forma rápida o seu Jacinto conseguiu acelerar com a moto e escapar daquele ser horrendo. E foi depois desse dia que a pé ninguém mais andava por ali, nem se fosse para uma emergência. E só andava de moto até cedo da noite, entre 8 ou 9 horas, pois teve gente que viu o bicho às 10 horas da noite. E foi assim por muito tempo, até que ninguém nunca mais falou dos acontecidos. Mas aquele bicho me perseguiu até em casa. Como já disse, eu namorava com a Madalena. E antigamente o namoro era na porta, com a mãe e o pai vigiando. Era difícil da gente sair. Mas num certo dia um parente da Madalena ficou muito doente. E os pais dela tinham ido passar uns dias lá para ajudar. E foi aí que me aproveitei da situação. Antes eu ficava só até as 9 da noite na casa dela. Agora eu ficava das 12 ou 1 da madrugada. E era esse o novo horário em que ia para casa, pois eu era jovem e corajoso. Não tinha medo de nada. Me achava invencível, até me bater de frente com um lobisomem. Era uma noite de sábado para domingo. A lua não estava cheia, mas já estava grande no céu e iluminava bem aquela noite. Eu, como sempre, fui à casa de Madalena e namoramos até 00:30. Foi quando peguei a moto de meu pai e segui para minha casa. Me despedi da minha namorada e saí por aquela estrada de carroçável. A lua e o farol eram meu guias. Eu estava indo despreocupado por aquela estrada, até começar a sentir calafrios, como se algo estivesse vindo atrás de mim. Foi quando passei perto de uma árvore seca que só senti um vulto preto passando por trás de mim, como se estivesse pulando para me pegar.
mas que, para minha sorte, não conseguiu, pois se ele tivesse êxito no que queria, com certeza teria me derrubado da moto. Foi então que olhei para trás e vi um bicho grande e peludo que estava de quatro. Não deu para ver bem o seu rosto, já que só via aquela coisa preta. Ele já estava se preparando para correr em minha direção. Foi então que acelerei com a moto e saí dali, mas o bicho continuou a vir correndo atrás de mim. Nossa distância devia ser menos de 20 metros. Se eu caísse, ele com certeza iria me atacar. Foi então que acelerei e peguei uma boa distância daquele ser e continuei seguindo para minha casa, onde logo cheguei e estacionei a moto de meu pai debaixo do alpendre. Foi quando já ia entrando dentro de casa que vi aquele bicho perto do cercado. Estava de pé e parado, só me observando entrar. Deu para ver bem como ele era, um ser muito grande e todo peludo. A sua cabeça parecia com a de um porco, pois era bem grande e com orelhas que chegavam bem perto dos ombros. Me arrepiei todinho quando vi aquilo e entrei bem rápido em casa. Foi depois daquela noite que eu soube que lobisomens são bem reais e quase que fui vítima de um. Pela manhã do outro dia contei tudo a meus pais. Levei uma grande bronca deles, mas entendi o porquê, pois eles tinham me avisado do perigo, mas eu tinha ignorado os avisos e quase fui vítima daquela besta. Após esse dia eu nunca mais andei até tarde da noite. Sempre voltava da casa de Madalena bem cedo, entre as 7 ou 8 horas, e sempre em noite de lua eu corria para minha casa e não saía. Até hoje é assim. Dificilmente você me vê na rua até altas horas, pois ainda me lembro daquele bicho correndo atrás de mim. Ainda lembro dele em pé me observando entrar dentro de casa. Não é medo e nem frescura, mas quando você vê um lobisomem, é muito difícil esquecer o trauma. Boa noite, eu me chamo Kleber, sou morador do estado de Goiás. Para manter o sigilo, não contarei de que cidade estou mandando esse relato, pois sou bem conhecido por aqui e gostaria de manter a minha imagem, já que o assunto que tratarei a seguir sei que muitos não vão acreditar, mas saibam que foi real. Eu vi aquela criatura. Tudo aconteceu há 5 anos. Época que virei síndico aqui do residencial em que moro, lugar onde tenho a minha residência há pouco mais de 7 anos. Sou casado e pai de 2 filhos, sendo o mais novo de 5 anos. Guardei bem essa informação, pois será importante mais à frente. Bom, aqui por ser fechado e ter segurança armado, é para ser um lugar bem seguro. Porém, há 5 anos atrás, coisas estranhas começaram a acontecer. Muitos moradores vinham com a reclamação de que alguém tentou entrar em suas casas, ou se não alguém que viu uma pessoa se escondendo no estacionamento. Lógico que tentei tratar desses problemas o mais rápido possível, mas que não pude fazer nada, pois o estranho visitante nunca era pego. Mas isso mudou depois daquele dia. Numa noite, logo depois das 11, uma moradora tentou levar o lixo para a lixeira que fica nos fundos do residencial. Ao chegar lá, ela viu algo que a deixou muito atordoada. Lembro de ouvir os gritos de desespero daquela mulher. Eram tão altos que achei que fosse outra coisa. Mas assim que fomos ver o que era, ela já estava desmaiada e ainda com seu lixo em mãos. A levamos para um hospital que tem aqui próximo. Logo depois ela melhorou. E ainda assustada nos contou o que tinha acontecido. Assim como fazia toda sexta-feira, ela foi deixar o lixo no lugar onde o carro faz a coleta. Porém, naquela noite ela notou algo estranho no lixo. Ao se aproximar de lá, a moradora escutou um barulho assustador. Era como um roncado, grunhido, algo que ela não soube descrever direito. E ainda viu algo de pé, que nem gente lá dentro da lixeira do residencial, o que a fez gritar daquele jeito.
e logo em seguida desmaiar. Ali no hospital comigo estava a filha dela e mais 2 moradores. Logo de cara falamos que era um cachorro da região e que não teria motivos para se ter medo. Mas ainda assim a mulher continuou falando que não era cachorro, mas sim uma pessoa pelo tamanho daquilo. Porém o mais assustador nem foi isso, pois quando vi a lixeira notei algo macabro. Assim que retornamos para o residencial, tentamos acalmar os ânimos das pessoas. E depois fui verificar a lixeira. Com uma lanterna e junto do segurança, adentramos lá dentro. E a porta que dava acesso à rua, que era onde o carro de coleta pegava o lixo, estava arrombada. Parecia que alguém abriu com um chute. Mas mesmo perguntando, nenhum morador escutou nada ali perto. O que leva a crer que fazia tempos que algo ou alguém entrava no residencial. Daí estaria a explicação do porquê muita gente relatou estranhos acontecimentos. Deixamos para consertar aquilo no outro dia e fomos todos para casa. E fiquei pensando no que a moradora falou pra gente, mas entrei no bom senso que só era um cachorro ou mendigo ali da região. Passando-se alguns dias, consertamos o rombo que tinha na lixeira do residencial e logo continuamos com as nossas vidas. Porém, depois que isso aconteceu, notei que os cães latiam muito durante a noite perto da minha casa, tanto que chegava a incomodar. Mas como esses latidos eram da parte de fora do residencial, eu nada podia fazer, a não ser me levantar todo dia e jogar água neles, sendo que foram noites só fazendo isso, até que numa dessas vezes eu vi aquela criatura. Se não me falha a memória, isso ocorreu numa noite de sábado para domingo. Era mais ou menos por volta de 2 ou 3 da manhã. Como sempre, os cães começaram a latir feito loucos. Já não aguentando e querendo dar um basta, resolvi dar uma olhada para o que eles latiam tanto. Peguei a lanterna e a escada e saí de casa, subi no muro e liguei a luz em direção dos latidos. Foi quando vi diversos cachorros acuando algo contra o muro, o que imaginei ser um porco devido ser peludo e ter orelhas caídas, e que não me assustou num primeiro momento. Porém, quando aquela criatura olhou para mim, vi que não era um porco ou qualquer animal que conheço. Era um ser estranho e cheio de pelos, uma coisa que nem sei dar características de tão grotesca que era. O bicho, assim que me viu, rapidamente se virou e começou a correr que nem gente na direção do matagal. Coisa normal não era. Tinha aparência de bicho, mas corria que nem gente. Imaginei que só podia ser o lobisomem. O susto em ver aquele ser foi tanto que até desequilibrei e caí de uma altura de 2 metros. Mas que felizmente nada de grave me aconteceu. Porém, só de ver aquilo já bastava. Algo macabro estava acontecendo por aqui. Quando caí da escada, me feri um pouco. A minha esposa, que estava de resguardo, perguntou o que tinha acontecido, mas eu disse que foi uma pequena queda e que estava tudo bem. O bicho por muitas vezes apareceu ao lado do muro, pois sempre ouvi os cães latindo lá fora. E lembrou que meu filho tinha acabado de nascer? Pois é, soube pela minha mãe que lobisomens gostam de crianças pagãs. E o mais assustador nem foi isso, pois enquanto não tinha batizado meu filho, ele continua a nos visitar praticamente todas as noites. Esse caso que estou contando a minha esposa não sabe. Não contei para vizinhos e nem para amigos do que vi naquela noite. Só para você e para minha mãe. Mas hoje, graças a Deus, aqui está tudo tranquilo. Mas foi um terror passar mais de um mês ouvindo aqueles cães. Pois mesmo não vendo a criatura novamente, eu sabia que ele estava lá, só esperando o momento certo para vir atacar. Boa noite. Eu me chamo Rosângela. Moro em Frecheirinha, que fica no estado do Ceará. Trabalho como doméstica
e meu esposo é segurança de empresa. E essa história que vou contar aconteceu comigo e com meu esposo, na época em que ele estava fazendo um bico na empresa aqui da cidade. Foi muita sorte eu não ter sido pega por aquele bicho. Tudo aconteceu em 2011. Na época tinham contratado meu marido para trabalhar numa certa empresa. Eram 12 horas de trabalho corridas, que ia das 6 da noite até as 6 da manhã. E como eu trabalhava o dia todo e ele a noite toda, era muito difícil da gente se ver. Por isso, todos os dias eu ia deixar uma marmita para ele, mas nunca ia sozinha. Só ia junto com meu filho de moto, pois mesmo aqui sendo uma cidade pequena, o risco de assalto ainda é grande. Por isso era mais seguro eu ir com ele. E o bicho que quase me atacou, tenho certeza que me vigiou por várias noites, até quase cometer tal fato. E foi o meu marido que me ajudou. Como disse, eu sempre fazia a marmita do meu esposo e ia deixar com meu filho. Eu estava nessa labuta. Sempre ia no trabalho dele e entregava a marmita no portão da entrada, sempre entre as 8 ou 9 da noite, e logo depois ia embora. Mas justo na vez em que fui sozinha de moto, quase que me acontecia uma tragédia. Era uma noite de sexta-feira. Já estava preparando a marmita do meu esposo. Porém, o meu filho Maicon tinha saído para jogar bola. E como ele estava demorando muito, decidi ir sozinho aquele dia. E isso já era 10 da noite. Mal sabia do risco que iria passar. Peguei a moto na garagem e segui para a empresa, que fica na saída da cidade. Para chegar lá, eu sempre pegava um caminho de estrada de terra, mas que graças a Deus tinha iluminação. Se não tivesse, não tinha ninguém no mundo que me fizesse passar por ali, ainda mais depois de ver aquela cena. Então segui até chegar na empresa, e já no portão estava meu esposo e alguns amigos, que ao me avistar já foi logo perguntando se eu estava bem. Respondi que sim, entreguei a marmita. Então meu esposo, em um tom bem sério, disse assim para mim: Rosângela, tu não vai acreditar. Acabou de passar um bicho por aqui. E foi para essas bandas da onde tu veio. Isso não tá nem com 5 minutos. Quando ouvi aquilo, eu me benzi e me arrepiei toda. Meu marido não é de mentir. E não estava mentindo naquele dia. Pois logo depois que ele falou isso para mim, começamos a ouvir cães latindo ao longe, vindo novamente em direção da empresa. Entrei lá e eles trancaram o portão. Não demorou muito para ouvirmos aqueles latidos, e em meio a eles um roncado alto e assustador. Era como se uma coisa estivesse engasgada. Eu vi quando aquela criatura grande e preta passou correndo ao lado da empresa, junto de todos aqueles cães latindo bem no seu encalço. Cachorro normal não era, pois tinha o tamanho de um homem, e fazia um barulho que nem aqueles, só algo vindo do quinto dos infernos. Trêmula e com medo, eu não quis voltar para casa, mas com muita coragem meu esposo veio me deixar, e ainda voltou a pé por aquele mesmo caminho. Mas por Deus nada de estranho lhe aconteceu, e também na empresa eles não viram mais nada. Depois daquela noite eu nunca mais fui até aquela empresa. Fazia a marmita do meu esposo mais cedo, mas não tive coragem nenhuma de passar novamente por ali. Recentemente o povo andava comentando que tinha um lobisomem aparecendo por aqui. Teve até gente que tirou foto do bicho, mas acho que não daria tempo para tirarem essa tal foto, pois o ser que vi aquela noite corria rápido e todo desengonçado. Fugiria com muita facilidade, assim como fez na noite em que o vi, correndo de todos aqueles cães. Boa noite. Eu me chamo Jefferson. Sou morador do município de Meruoca, que fica no Ceará. Porém, aqui é mais conhecido como Serra da Meruoca, pois é uma pequena cidade que fica no alto de uma serra, que é bem pacata por sinal. Crime por aqui é raro de se acontecer, e por aqui ser desse jeito,
Qualquer coisinha já vira motivo de alvoroço, como foi o caso de um lobisomem, que há muitos anos atrás apareceu aqui, e meu avô o reconheceu, pois aquela criatura era a mesma de quando ele era jovem. Irei contar esses dois causos que assustou a minha família, onde eu e meu avô temos de cara com o mesmo lobisomem. O primeiro caso aconteceu com meu avô, que sempre nos conta essa história nos deixando fascinados, pois como moramos um pouco afastado da cidade, sempre fica em nossa mente aquela criatura aparecendo aqui. Sempre juntava a família debaixo do pé de manga, para ele começar a contar suas histórias. O dia do lobisomem foi presenciada por mim e por ele. Meu avô diz que tudo aconteceu quando ele era moço. Devia ter uns 20 a 25 anos na época. Ele tinha acabado de se casar com minha avó. Tudo aconteceu quando ela estava grávida do meu tio, seu filho mais velho. Ela estava com 5 meses quando aquela coisa começou a aparecer. Eles só ouviam os rumores de um bicho que estaria aparecendo pela região, atacando cachorros e assustando quem ele encontrasse pelo caminho. Mas meu avô não acreditava naquelas coisas e continuou vivendo a sua vida normal. Mas ele começou a acreditar em lobisomens, depois da noite que minha avó foi ter o seu primeiro filho. Era uma noite de quarta-feira, por volta da meia-noite, quando a minha avó começou a sentir contrações. E como não tinha telefone, nem médico por perto, meu avô foi até a casa de uma parteira que tinha próximo dali. Quando ele chegou até a casa dela, contou que sua esposa estava para ter neném, e disse que já ia voltando, pois ele tinha deixado minha avó sozinha. Então meu avô foi voltando para casa, e assim que estava chegando perto, ele só ouviu os gritos de socorro de minha avó, como se algo tivesse a atacando. Ele então desembaiou seu facão e foi correndo para saber o porquê dela estar gritando daquele jeito. Foi quando meu avô viu no teto da casa uma coisa puxando as telhas. Aquilo era peludo e com as pernas que pareciam estar quebradas. Assim que o bicho viu meu avô, pulou da casa e começou a correr em sua direção. E mesmo com medo, ele desferiu vários golpes naquela criatura, até ele cortar um pedaço da orelha daquele bicho, que deu um ruo alto e bem feio, e logo saiu correndo para a mata que tinha ali. Meu avô bem rápido foi para casa, e minha avó com um susto acabou tendo o neném. Mas por Deus, tudo acabou bem. O pedaço da orelha do bicho ficou no chão, mas que na mesma noite havia sumido. Bom, depois de tudo teve uma comemoração grande, mas mesmo estando felizes, o meu avô sempre ficou cabreiro com aquele ser estranho, que ainda voltou a andar perto de sua casa, mas que não a invadia. E foi assim por anos e mais anos, até que ele nunca mais voltou a ver o lobisomem novamente. A família então foi crescendo, veio netos e bisnetos. Eu sempre fui fascinado por essas histórias, e sempre imaginava como era aquela criatura sanguinária. Só não contava que um dia iria me encontrar com aquela besta. O segundo caso do mesmo lobisomem aconteceu comigo, e isso foi bem recente. Ocorreu em 2019. Eu trabalho como auxiliar de produção numa empresa de Sobral, uma cidade vizinha minha, e estava há pouco tempo trabalhando lá. O meu horário de trabalho era um que eles chamam de especial, pois eu trabalhava das 5 da tarde até as 2 da manhã. E apesar do horário difícil, eu não neguei emprego, pois vemos aí como as coisas estão difíceis. Pois bem, comecei a trabalhar nesse horário, e como eu não tinha transporte, comecei a pegar um ônibus que levava a gente para a empresa e também ia buscar. Ele sempre me deixava perto de casa, mas nunca era na porta, pois meus pais moram numa localidade de difícil acesso e só dá para chegar lá a pé ou de moto. Mas como era perto e tudo calmo, nem achei ruim, só que eu não sabia, mas aquela fera me observava do escuro. Era mais uma madrugada de sexta-feira normal, assim como qualquer outro dia. Eu estava voltando do trabalho. Devia ser mais ou menos 2h30 da madrugada. O ônibus havia me deixado no mesmo lugar de sempre.
a cerca de uns 100 metros da minha casa. E ali estava eu, andando pela estrada de carroçável, lugar onde o ônibus não ia. Dos lados é tudo mato, sendo que além dos matos tem um cercado que divide umas terras. E eu continuava andando por ali, cansado e despreocupado. Foi quando comecei a escutar latidos de cachorros ao longe, que estavam vindo na direção em que eu estava indo. Foi então que pulei a cerca e me escondi numa moita, bem atrás daquele cercado, pois achava que era algum ladrão. Então os cães só vinham cada vez mais perto. Foi quando eles estavam bem perto que comecei a escutar uns roncados como de porco, e aquilo parecia sentir a minha presença, pois foi parando até chegar bem perto da moita em que eu estava. Foi nessa hora que vi uma criatura que parecia um cachorro enorme, mas tinha uma cabeça grande e toda deformada. O tempo todo aquilo batia nos cachorros e ficava olhando de um lado ao outro. Parecia que estava me procurando. Foi então que, olhando bem, percebi que uma de suas orelhas estava cortada. Na mesma hora eu soube que aquele lobisomem era o mesmo que o meu avô havia arrancado a orelha há muitos anos atrás. E o bicho estava ali, parado, brigando com os cachorros, o tempo todo roncando e me procurando. Foi quando, de repente, aquela criatura pulou a cerca com uma facilidade que para mim não era normal. E logo depois saiu correndo no meio do mato, com aqueles cachorros indo atrás dele. Esperei aqueles latidos estarem bem longe, e só depois de um tempo que saí da moita, e logo corri para minha casa bem rápido. Assim que cheguei, o meu pai, que ainda estava acordado, percebeu o meu desespero e contei tudo a ele. Como todos nós ouvimos o mesmo relato de meu avô, logo todos acreditaram. Depois daquela noite eu nunca mais vi aquela aberração, pois comecei a vir de moto do trabalho com meu pai. No outro dia meu avô soube da minha história e me disse para ter muito cuidado e que andasse sempre armado com a faca, pois lobisomens são grandes e fortes, mas se você o ferisse, com certeza ele iria sair correndo. Hoje eu acredito mais nos conselhos de meus avós, e foram por causa deles que me salvei daquela fera, pois por muito pouco, aquele lobisomem quase que me atacava. Boa noite, Sam, inscritos e ouvintes desse canal. Eu me chamo Francisco, sou de Santana do Acaraú, cidade que fica no estado do Ceará. Assistindo seus vídeos no YouTube, vi que você é um conterrâneo meu e que inclusive contou histórias daqui. Bom, gostaria de contar-lhe um caso um tanto quanto macabro que aconteceu comigo em plena quaresma. Hoje acredito veementemente em lobisomens, e sei que é na noite que esses seres macabros rondam por aí. Tudo aconteceu em 2003, era época de quaresma. O inverno estava bom, não tão bom como os outros, mas as coisas estavam indo bem lá na roça. Nesse tempo eu plantava com meu pai no pequeno roçado perto daqui, em uma localidade chamada Paus Branco. Inclusive atualmente, mesmo tendo carro, só passo por aquela região durante o dia, já que lá foi o lugar onde vi aquela criatura. Bom, uma filha da minha prima estava para fazer a sua primeira Eucaristia, e a mãe dela ia fazer um comes e bebe só para a família mesmo. Eu fui convidado para ir nessa dita comemoração, que seria tranquila assim como qualquer outra. E esperei o dia e fui para esse comes e bebes. Só um detalhe, a noite estava limpa com a grande lua no céu. Não sei te dizer se ela estava cheia ou não, mas sei que dava para ver bem só com a iluminação dela. Pois bem, ali na comemoração comemos bolo e tomamos bastante refrigerante, e conversamos bastante até tarde da noite. Mas assim que deu por volta das 11h,
A minha tia me pediu para deixar ela e minha prima em sua casa, que na época moravam em Paus Branco. Eu não fiz desfeita. Peguei minha bicicleta e a peixeira que nunca deixei de lado e segui com elas por aquele caminho sombrio. Sabe, Sam, falando agora até lembro bem dessa noite, pois assim que passei próximo do roçado do meu pai, ficou uma silhueta de um homem na plantação de milho, que já me deixou de orelha em pé, pois imaginei que ele estaria ali naquelas horas para roubar. Ansioso, acelerei para a casa da minha tia. As deixei em casa em segurança e logo em seguida voltei bem rápido para ver se pegava aquele sujeito. Parei com minha bicicleta um pouco longe da plantação de milho e segui a pé pela estrada de chão. Pulei um cercado que tinha ali e fui indo por trás dos matos para ver se pegava ele de surpresa. Quando cheguei, olhei de um lado para o outro, mas não vi ninguém. Os milhos continuavam intactos, nada tinha sido mexido. Então me veio a pergunta: o que diabos aquele homem estaria fazendo ali? Mas em meio a dúvidas, decidi voltar para pegar minha bicicleta. E no que dou as costas pro milharal, eu só sinto como um empurrão nas minhas costas, o que me fez cair com a cara no chão. Quando levantei a cabeça e olhei, vi a coisa mais feia da minha vida. Meio que de cócoras e me encarando, vi um bicho que parecia um bode bem grande, mas que tinha orelhas e pernas que nem de cachorro. Como eu estava com a faca na minha mão, me levantei e comecei a gritar de desespero, e o tempo todo apontando a faca para aquilo, que assim que viu o brilho da minha faca, fez algo que me lembro até hoje. O bicho encostou os cotovelos no chão e saiu bufando na direção contrária da minha, mas muito rápido e meio que dando saltos. Incrédulo e vendo a coisa ir ao longe, corri bem rápido para pegar minha bicicleta e pedalei o mais rápido que pude para sair dali. Só fui parar para me acalmar já perto da cidade, onde fiquei raciocinando o que tinha acabado de acontecer e já imaginando se contasse que ninguém iria acreditar em mim. Mas mesmo assim falei para familiares da criatura estranha, que eu já imaginava que só podia ser um lobisomem, mas diferente do que pensava, eles são bem mais feios e estranhos do que você possa imaginar. Pensando que meus familiares não acreditariam em mim, vi que foi o contrário, pois descobri através deles que na região tinha um homem que todos falavam que virava bicho, um tal de Manel. Mas eu, graças a Deus, nunca mais vi o lobisomem, muito menos esse tal de Manel. No outro dia nem quis ir trabalhar com meu pai. Fiquei trancado em casa por semanas, até que novamente saí na rua. Hoje, só de pensar naquela criatura, sinto calafrios. Quando chega a quaresma é aí que fico com medo mesmo, pois não quero de jeito nenhum ver aquilo novamente. Boa noite. Eu me chamo Telmo, tenho 56 anos e sou de Encruzilhada do Sul, uma cidade do Rio Grande do Sul. Quem está escrevendo esse relato é minha filha Janaína, porém quem lhe acompanha sou eu. Adoro relatos de lobisomem, principalmente aqueles onde as pessoas escutam seus uivos, pois foi isso que eu vi naquela noite macabra. Tudo aconteceu em fevereiro de 1984. Era feriado de carnaval. Minha cidade, como era bem pequena na época, não tinha animação de nada. Por isso, sempre que chegava esse tipo de feriado, íamos para casa de meus avós, que ainda moravam no interior com outros familiares. Mas antes de contar o meu relato, peço que me deixem explicar como era o lugar da residência deles. Para chegar lá tinha uma grande dificuldade, pois o único caminho para passar era de terra, mas que logo dava para ver a casa dos meus avós, do meu tio e de algumas outras pessoas que moravam por lá. A casa deles era uma daquelas de barro, porém muito bonita e resistente, pois mesmo com a ação do tempo, ela ainda ficou de pé
depois que eles partiram. Bom, como lá era propriedade privada, tinha um cercado que dividia as terras dos donos, que era bem grande por sinal. Resumindo, era um típico interior, pacato e muito calmo. Porém essa calmaria se foi naquele feriado, e sei qual foi o bicho que fez aquele furdúncio. Voltando ao relato, meus pais aprontaram as coisas e seguimos de bicicleta para esse interior. Chegamos lá e foi aquela alegria, pois desde o feriado de Natal que não íamos visitar meus avós. Eu e meus irmãos pegamos a espingarda do meu avô e saímos para brincar ali na mata. Foi muito bom aquele primeiro dia. Não desconfiamos de nada do que estava acontecendo, mas meus pais sabiam que tinha um lobisomem rondando por aquela região. Tanto que assim que dava 5 da tarde eles já trancavam as portas. Claro que no interior é comum dormir cedo, mas isso é cedo demais. Mas mesmo assim nem desconfiei. Mas quando a noite chegou não deu para negar. O lobisomem resolveu aparecer nas terras de minha avó. Bom, comemos a comida feita especialmente por ela e depois fomos todos dormir. Eu e meus irmãos dormimos numa cama de palha que ficava na sala. Porém, no meio da noite acordei por causa de um barulho macabro. Arranhando a porta e grunhindo como porco. Tinha algo querendo entrar na casa de minha avó. Ainda pensei que fosse o tio Arivelto, pois era ele quem tinha essa mania de nos assustar. E fiquei um pouco aliviado, mas o barulho de arranhar e grunhir continuava. Durou praticamente toda a noite. Nem dormi esperando meu tio aparecer a qualquer momento. E por inocência, nem desconfiei. Mas quem estava ali era o lobisomem. Pela manhã contei para o meu pai que o tio Arivelto tentou me assustar, mas que não consegui, pois logo saquei que era ele. Meu pai me olhou com os olhos arregalados e perguntou se também houve aquilo. Balancei a cabeça afirmando sim, e ele disse o seguinte: não era seu tio Arivelto que estava lá fora, mas sim um lobisomem. Minha mãe diz que ele passa por aqui toda noite, e o que tu escutou noite passada, eu ouvi também. Tava assustadora demais aquela história, e também meu pai não era de mentiras. Se ele me falou que tinha um bicho aparecendo por ali, com certeza era verdade. Senti muito medo de ouvir aquele barulho novamente, e passei o segundo dia do feriado assustado. Nem saí de casa eu saí, e quando a noite novamente chegou, algo ainda mais macabro aconteceu. Assim como na noite passada acordei com o arranhado e grunhido daquela criatura, mas ele fez algo que só um lobisomem pode fazer. O bicho parecia que estava em cima da casa, quando deu um uivo alto e bem longo. Não era como um uivo de cachorro ou lobo, parecia um homem e um bicho ao mesmo tempo. Era como um grito de agonia. Lembrando agora me veio até um arrepio. Estava com tanto medo que até parei de me mexer na cama e fiquei paralisado por horas. Enquanto o bicho estava ali, não consegui pegar no sono. E dei até graças a Deus, pois íamos embora na manhã do outro dia. Pela manhã o silêncio reinava na casa de meus avós. Ninguém falou do uivo macabro do bicho. Só ajeitamos nossas coisas e partimos. E o interessante vem agora. Vendo relatos e causos na internet, percebi que lobisomens é chegado a recém-nascidos, ou pagãos, mas todos nós éramos batizados na época. O único que ainda não era batizado era meu irmão mais novo, que por coincidência ainda estava no ventre da minha mãe. Teria sido esse um sinal para atrair aquele ser macabro? A dúvida permanece até os dias de hoje. Olá, Sam. Eu me chamo João. Moro no interior de Camocim, uma cidade que fica no Ceará. Venho aqui para contar um caso assustador que presenciei no quintal da minha casa e que inclusive aconteceu diversas vezes. Um lobisomem tirou nosso sossego por várias noites.
Era agosto de 2019. Aqui em casa eu tinha uma pequena criação de galinhas e de bodes, para consumo próprio mesmo. Tudo estava tranquilo como sempre. Porém, comecei a notar que as galinhas começaram a sumir da noite para o dia. Mas como nosso quintal era aberto, logo pensei que elas tinham fugido. Mas as coisas só foram indo de mal para pior. Numa certa noite, 20 galinhas e 2 bodes haviam sumido. Não tinha rastro de sangue e ninguém ouviu barulho de nada. Só os bichos que sumiram sem mais nem menos. O que já me deixou cabreiro com toda a situação. Tantos animais sumindo assim, coisa normal não era. Alguém andava roubando meus animais. E foi isso que pensei por vários dias. Inclusive cheguei a ficar de vigília, mas não vi nada. Até a noite em que por acaso vi aquele demônio. Tava com 3 semanas que não tinham acontecido estranhos em minha casa. Até relaxei um pouco e deixei de fazer vigílias. Mas sempre que podia dava uma olhada para ver se estava tudo nos conformes. E por isso voltei a dormir sossegado durante toda a noite. Mas numa certa madrugada de segunda para terça, acabei me acordando com vontade de fazer xixi. Assim que me acordei, não deixei de notar algo gemendo perto da minha casa, o que já me fez sentir um arrepio que cobriu todo o meu corpo. Porém, do nada, ouvi um berro de um bode e percebi que era um dos meus animais. Fui andando lentamente até chegar na cozinha de casa e peguei a minha espingarda que já estava no pronto para atirar. Após isso, me dirigi à porta dos fundos que ficava na cozinha e logo notei que vinha de lá aquele gemido, que era de um dos meus bodes. E assim que ligo a luz do quintal e abro a porta para ver o que estava acontecendo, me deparo com aquela cena macabra em meu quintal. De bruços e em cima de um dos meus bodes estava um ser peludo, que tinha orelhas grandes e pernas que pareciam estar quebradas. Assim que me viu na porta, aquele ser soltou meu bode que berrou alto e logo saiu correndo em direção dos outros animais. Quanto ao bicho, olhou rapidamente para mim, mas que logo se pôs a correr de 4, indo na direção dos fundos do meu quintal. E de lá, não sei para onde aquele ser acabou indo. Vocês podem estar se perguntando do porquê eu não atirei. Tinha a faca e o queijo na mão, mas estava morrendo de medo. Além do mais, isso que relatei foi muito rápido. No mesmo instante em que abri a porta e olhei para aquela cena macabra, o bicho saiu correndo do meu quintal e não voltou mais aquela noite. Só pela manhã que vi o estrago que o lobisomem fez com meu bode, que já estava com o pé na cova. No seu pescoço e em parte do seu lombo estava todo mordido, daquelas que arrancam o pedaço mesmo. Vendo o animal sofrendo daquele jeito, preferi sacrificá-lo. Quanto aos outros bichos, eu vendi, pois não queria dar o gosto daquele ser comer meus animais todas as noites. Além do mais, se não tinha animais ele não iria retornar. E foi isso que aconteceu. Mas foram noites longas e sombrias acordado com medo de que alguma noite ele fosse retornar. Boa noite, eu me chamo José, sou morador de Tracuateuá, uma cidade que fica no Pará. Trabalho como mototaxista faz 12 anos e já ouvi todo tipo de história, desde uma simples briga até um homem que viu os mortos. E desde muito pequeno que escutei várias histórias de assombrações, e elas me deixavam com muito medo, pois eu sempre me imaginava na situação, mas achava que não queria passar por algo parecido. Mas isso mudou aquela noite, em que vi um bicho na beira da estrada. Tudo aconteceu há uns 5 anos atrás, quando eu ainda rodava de moto até tarde da noite. Sempre levava meus passageiros para tudo quanto era canto, pois por aqui tem lugar que mototaxista não vai. Às vezes é por causa da violência, ou se não pela corrida ser longe demais. Mas comigo não tinha nada disso.
Ia para tudo quanto era canto. E era até bom para mim, pois as corridas saíam mais caras. Sempre que pego um passageiro, escuto diversas histórias, mas que nem todos conversam comigo. Essas histórias são desde as mais simples até as mais assombrosas. Um certo dia escutei a de uma senhora que tinha visto um lobisomem perto da sua casa. Ela disse que era de madrugada, quando ouviu as galinhas fazendo muito barulho, e resolveu ver o que era. Mas quando ela abriu a janela da sua casa, viu uma criatura de pé na frente do seu galinheiro. No susto ela fechou a janela, e aquele bicho que estava lá fora começou a dar batidas em todas suas portas, ao ponto de quase invadir a casa. Mas que depois de um tempo, aquilo desistiu. Quando escutei aquela história já fiquei bastante assustado, pois uma senhora daquelas não ia mentir para mim, e nem querer me fazer medo daquele jeito, até porque não teria motivos para isso, e acreditei em tudo o que ela me disse, pois é de noite que vemos essas criaturas por aí, e como eu disse, achava que nunca iria ver aquele bicho, mas acabei foi vendo ele bem na minha frente. Tudo isso aconteceu numa noite de segunda-feira. Eu tinha pegado um passageiro que morava para lá do lixão que tem perto daqui. Nós fomos por aquela estrada de terra sozinhos, e o tempo todo a gente foi conversando. Até que o homem tocou no mesmo assunto que a senhora tinha me falado há dias atrás. Ele me disse que um lobisomem havia corrido atrás de seu amigo, mas que por sorte ele conseguiu entrar dentro de casa a tempo. Fiquei ouvindo o homem falar aquilo, e o tempo todo eu olhava para os lados, para ver se nada aparecia naquele caminho. Mas na ida nada apareceu. Então deixei o homem na sua casa e já vinha voltando pela mesma estrada, e sempre do mesmo jeito, olhando de um lado para o outro, mas nada via. Até que bem lá na frente da estrada, eu vi uma coisa pular da árvore e se embrenhar no mato que tinha no caminho. Na mesma hora eu parei, pois achava que era uma pessoa querendo roubar minha moto. Foi então que voltei bem rápido e fui por um caminho mais longo dali. Já tinha tomado uma boa distância da onde via aquela coisa pular, e se aquilo fosse gente, não iria me alcançar correndo. Só que o que pulou daquela árvore não era gente, mas sim uma criatura que tentou me pegar. Como mudei de caminho, acabei indo por uma estrada de terra que passava por dentro do lixão e que dava acesso para minha cidade. Mas era bem mais longe e tinha um mau cheiro que era quase que insuportável. Mas mesmo assim, eu segui por ali. Foi quando eu ia passando perto de um monte de lixo que vi uma criatura sair correndo de lá de quatro e ficar na beira da estrada como se me esperasse passar. Parei a moto e fiquei olhando aquilo, que depois de um tempo ficou de pé, olhando na minha direção. A criatura tinha as pernas viradas para trás e era toda peluda. Tinha uma cabeça bem grande e era muito feia. Foi aí que novamente já ia voltar. Só que aquilo começou a vir correndo atrás de mim. Eu então acelerei a moto e pelo retrovisor vi aquele demônio correndo de pé, mas que logo depois de umas passadas, começou a correr de quatro, feito um bicho. Parecia que aquilo corria com os cotovelos arrastando no chão. Era de um jeito bem estranho, só que era muito rápido, mas mesmo assim ele não me alcançou. Acelerei a moto e peguei uma boa distância dali, e saí daquela estrada de terra e fui pela BR, já que pela estrada de carroçável, onde eu fosse, aquele bicho com certeza iria estar. Foi então que segui por aquele caminho e só cheguei na cidade depois de uns 20 minutos, e agradecendo a Deus por aquele bicho não ter me alcançado e nem me atacado. Contei desse caso para amigos, que falaram que eu estava mentindo. Contei para familiares, que também disseram a mesma coisa. E por causa disso, nunca mais falei nada para ninguém, por medo de me chamarem de louco ou coisas do tipo. Hoje, sempre que tem uma corrida para algum lugar distante ou próximo da onde vi aquele bicho, eu não vou, pois ainda tenho muito medo dele rondar por ali. Eu tive sorte de escapar daquilo uma vez, e se tivesse uma outra vez, talvez eu não saísse vivo.
Boa noite. Eu me chamo Antônio Ferreira, porém sou mais conhecido como Zé do Caminhão. Tenho 52 anos e moro na cidade de Ipu, que fica no estado do Ceará. Gostaria de contar algo que passei em 2013, lá em São Benedito e Tianguá, ambas cidades que também ficam no Ceará. Bom, eu trabalho como caminhoneiro faz mais de 15 anos. E em tantos anos de serviço só me aconteceu uma coisa sobrenatural, que é isso que irei relatar a seguir. Foi algo tão surreal que nunca vi nada parecido, por isso nunca comentei com alguém o que passei. Porém, há algumas semanas atrás ouvi um relato no seu canal que me deixou com muito medo, pois me fez lembrar daquela noite assustadora. O que o rapaz relatou foi algo muito parecido com o que passei. Ouvindo aquele relato, criei coragem para contar desse caso, que ainda nos dias de hoje assombra minhas noites. Era março de 2013. Estava na época de quaresma. Junto a ela veio um inverno rigoroso e bem intenso, pois é comum nessa época do ano chover por aqui, principalmente em minha cidade, Ipu, que fica no alto de uma serra. Mas mesmo com frio serrano eu não parei. E continuei trabalhando fazendo entregas em meu caminhão. Justo nessa época recebi um serviço para fazer. Não lembro bem a data, mas sei que foi em março. Eu saí de casa ainda era cedo da manhã. Fui para Fortaleza pegar a carga que teria destino à cidade de Tianguá. Cheguei em Fortaleza mais ou menos às 2 da tarde, mas só fui sair de lá no finalzinho da tarde. A viagem de volta foi muito tranquila, apesar da chuva forte que caiu em todo o meu trajeto. Tirando isso, foi tudo tranquilo. A subida da Serra de Tianguá, apesar de assustadora e sombria, também foi tranquila. Detalhe, estava uma neblina tão espessa que mesmo com o farol iluminando o caminho, pouco se via a estrada. Mas como disse, foi tudo tranquilo. Cheguei na cidade de Tianguá por volta das 11 da noite. Mesmo estando cansado, ainda fiquei esperando descarregarem meu caminhão para seguir viagem na estrada. Mas como estava demorando muito, resolvi dormir em Tianguá e só pegar a estrada na manhã do outro dia. Pensei não só na minha segurança, mas também no meu descanso, pois estava morrendo de sono. E aqui está um ponto importante que ainda hoje me deixa dúvidas. Dentre os carregadores que retiravam as coisas de dentro do meu caminhão, teve um que me fez várias perguntas. Quis saber de onde eu era, se eu iria dormir ali e se estava armado. Eu, como sou macaco velho, respondi tudo errado. Vai saber se ele não estava me perguntando aquilo tudo para me roubar de madrugada. Mas ele não me roubou, graças a Deus. Mas fico na dúvida se ele era a coisa que apareceu para mim aquela noite. Pois bem, como respondi coisas erradas para aquele homem, saí com o caminhão e o estacionei no fim da cidade, já no ponto de seguir para Ipu, lugar onde moro. Cansado como eu estava, só desliguei o motor e apaguei as luzes. Nem a cortina da cabine tirei. Depois de tudo pronto, me deitei na cama e logo dormi. Não sei que horas eram, nem estava perto de amanhecer, mas sei que dormi muito pouco, pois acordei com muitos latidos de cães, algo que eu estranhei logo de cara, pois caiu uma garoa lá fora, e como bem sabemos, cães fogem da chuva, mas por algum acaso ali perto de mim eles latiam muito. Assim que me levantei e olhei para a lateral do meu caminhão, tinha algo rodando em meio de vários cães. Aquela coisa rodava e batia nos cachorros como se estivesse brigando com eles. E os cães direto no encalço, latindo e mordendo aquela coisa. Com muito medo e querendo fugir dali, liguei meu caminhão e buzinei 2 vezes, na intenção de assustá-los. Foi então que o pior aconteceu. Aquela criatura se pôs de pé e ficou me encarando diretamente nos olhos. E viu quão estranho ele era. Parecia um gorila magro, mas com orelhas grandes e pernas deformadas. Algo sem forma de um animal comum. Assustado e temendo pelo pior, eu fui saindo dali. Nem olhei mais para aquela criatura. E segui viagem para Ubajara. Mas ainda com medo, continuei seguindo na estrada, até chegar em São Benedito. Sendo que passei por Ibiapaba, uma outra cidade. Um medo grande, pessoal. Nunca tinha visto nada como aquilo.
E só quando cheguei em São Benedito que resolvi descansar e pegar a estrada logo pela manhã. Mas não importava o quanto eu tentasse, o sono não vinha de jeito nenhum. Rolava de um lado para o outro e aquele medo, angústia, me consumia naquela noite. Foi quando, pouco depois de eu ter chegado em São Benedito, já bem perto do amanhecer, que senti algo pular em cima do baú do meu caminhão. Só ouvi aquele barulho de algo pesado caindo em cima dele, ainda caminhar com passos pesados. Coloquei a mão no revólver e fiquei pensando comigo mesmo. Aquilo me seguiu até aqui e vai fazer de tudo para poder me pegar. Mas estava ali para morrer ou para matar, e mesmo se eu morresse, um estrago faria na cara daquela coisa. Mas nada disso aconteceu, pois logo depois de caminhar sobre meu caminhão, novamente ouvi algo pular de cima dele e correr bem rápido para a mata que tinha ali. Foi quando percebi que no horizonte já estava amanhecendo. Respirei aliviado e pensei, fui salvo pela manhã. Mas mesmo assim continuei dentro da cabine até umas 8 horas da manhã, quando vi o movimento de carros e a luz do sol. Sem olhar para trás, liguei meu caminhão e segui bem rápido para minha cidade. E desde então, nunca mais parei na Serra Grande. Eu não sei se aquele homem que me fez diversas perguntas era um lobisomem, ou se foi um acaso eu ver aquela criatura durante a madrugada, ou na pior das hipóteses, terem dois seres como aquele, um em Tianguá e outro em São Benedito. Mas não tinha como. Acredito que tenha sido mesmo. Mas para correr assim de uma cidade a outra, só algo vindo do quinto dos infernos, ou em outras palavras, um lobisomem. Boa noite. Eu me chamo Maria Clara. Tenho 37 anos e moro em Viamão, cidade que fica no Rio Grande do Sul. O que irei relatar a seguir aconteceu comigo durante uma semana. Um tormento que parecia que não ia ter fim, pois um lobisomem vinha toda noite na minha janela. Tudo aconteceu quando eu tinha apenas 11 anos. Como sou filha única, desde pequena que tive um quarto só para mim, que no caso ficava bem em frente da nossa residência, que naquele tempo não tinha sala e nem garagem, já que nossa casa ainda estava em processo de construção. Claro que depois meu pai fez um muro e a garagem. Assim tivemos mais segurança. Mas por enquanto as coisas eram assim. Eu gostava da casa daquele jeito. Lembro-me vagarosamente de brincar na areia e pelo mato que tinha ali, pois era tipo um interior, já que algumas casas começaram a ser construídas num determinado bairro daqui. Criança como eu era, nem me dava conta dos perigos que tinham naquela região. Não só de ladrões, mas de coisas que desafiam a compreensão humana, como foi o caso do lobisomem, a qual muitos não acreditam e nem acreditaram quando contei. Hoje nem me importo mais com essas coisas, mas que vi, eu vi. E hoje só carrego o trauma de ter visto aquilo próximo da minha casa. Como dito antes, eu tinha 11 anos. Meu quarto era bem na frente de casa. E por ser ali, sempre eu via carros, motos ou pessoas passando na rua, que ficava até que um pouco distante, já que o terreno foi construído mais para os fundos. E tinham 4 cômodos, meu quarto, o dos meus pais, uma sala de descanso e o último era a cozinha. Na frente da casa tinha uma porta de madeira simples e uma janela com grade, a qual ficava o meu quarto. Guardei bem a informação da grade, pois fui salva por causa dela. Pois bem, eu disse que foi uma semana que aquele ser ficou vindo na minha janela, mas esse foi o tempo que percebi a sua presença. Sabe-se lá se ele não vinha antes disso, ou se não, depois. Bem, tudo começou numa noite qualquer. Por algum acaso acordei e continuei deitada na minha cama, e ouvi aquela correria lá na estrada.
e logo depois algo se aproximar da minha janela e arranhar com as unhas, assim como gatos e cães fazem. Por muitas noites eu pensei que fosse o gato de alguém, já que a minha janela era alta. Se fosse cão, teria que ficar de pé, algo que não faz sentido. Pois bem, toda noite eu escutava aquele arranhado, que inclusive virou costume. Sempre esperava aquilo chegar, arranhar e logo depois ir embora. Até que numa certa vez fui olhar o suposto gato que arranhava na porta e me arrependo amargamente de ter feito aquilo, já que não era um gato que vinha me visitar. Assim como fazia todas as noites, os arranhados começaram em minha janela. Eu lentamente me levantei da cama e já ia abri-la e ver o que estava ali. Mas notei que o estranho visitante começou a correr. De pronto corri também e logo abri a minha janela. Quando olhei ali no terreiro de casa, estava algo medonho sem forma alguma. Um ser com pelos pretos e compridos. E o que mais me chamou a atenção foi aquele seu olhar vermelho e macabro. Com medo eu chamei por minha mãe e fui me afastando da janela. A criatura ainda veio novamente até a frente da casa, mas que logo correu na direção dos matos. Talvez por ter visto a grade não atacou e nem invadiu. Por isso correu daquele jeito. Quando minha mãe entrou no meu quarto, eu contei para ela do que vi, mas ela não falou nada. Mas meu pai ficou brigando comigo e falando para eu parar de mentir, mas continuava firme em minhas palavras. Eu vi um lobisomem. O tempo então foi se passando e já contei essa história para várias pessoas. Meu esposo não acredita em mim, e alguns amigos também não. Mas quanto a isso, pouco me importo. Porém, deixo o recado para todos vocês. Quando você vê um lobisomem, vai ser muito difícil diferenciar o que é real ou imaginação. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal, apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.